Deixa eu te fazer uma pergunta bem forte. Se hoje alguém te pagasse para ensinar exatamente o que você sabe, você teria um método claro e organizado e capaz de gerar resultados? Ou você ficaria travada sem saber por onde começar? Porque a verdade é que não falta conhecimento em você, mas na verdade pode estar faltando um método. Entender o passo a passo da sua entrega. E hoje eu vou te mostrar exatamente como construir o seu método. Para quem está chegando agora, eu sou Andréa Varkin, eu sou mentora de mentores e de negócios. Eu ajudo empresários, empresárias, líderes, profissionais liberais, mentores e especialistas a transformarem seu conhecimento em propósito e lucro. Eu ajudo quem tem uma bagagem muito grande, mas pouca estratégia. Eu ajudo esses profissionais a criar, vender e escalar suas mentorias no digital. Mas antes de entrar no passo a passo de como você pode fazer isso, deixa eu te pedir algo bem importante. Primeiro vamos começar se inscrevendo aqui nesse canal, porque aqui eu ensino tudo o que você precisa para viver da sua mentoria com liberdade, leveza e lucro. Então já se inscreve aqui. Segundo, curte esse vídeo, exatamente, curte esse vídeo, porque quando você curte, isso mostra para a plataforma, mostra para o YouTube que esse conteúdo é importante para mais pessoas que precisam deste conhecimento, assim como você. E já te peço aqui, se inscreve no canal e comenta, quero o meu método. Porque quando você escreve, você assume para si mesmo ou para si mesma que está pronto, está pronta para parar de guardar o que você sabe. Agora sim, vamos direto ao ponto. Hoje, você vai aprender como criar um método de mentoria simples, poderoso e vendável, mesmo começando do zero. Passo 1 para definir o teu método é simples. Entenda que método nada mais é do que o caminho. Primeiro você precisa entender o que é um método. E eu estou falando isso porque muita gente confunde método com uma tese científica. Mas método não é um livro enorme, não é um manual, não é um TCC. Método é simples, é um passo a passo. É o caminho para sair do ponto A e ir para o ponto B. É como abrir o Waze. Ele só começa a funcionar depois que você coloca o destino. E sem destino, não tem rota. Sem destino, não tem método. Então eu te pergunto, qual é o destino que o seu mentorado quer alcançar? Você tem essa clareza? Quando você entende isso, você já vai para o segundo passo. Anota aí. Defina o destino. Qual é o destino? O destino é a transformação final, é o resultado que ele vai ter. E aí pode ser o seguinte, vou trazer até alguns exemplos aqui para você. Pode ser sair do caos para uma grande produtividade, ou sair da insegurança para comunicação confiante, ou ainda sair do faturamento instável para um faturamento previsível. Ou então sair da falta de posicionamento para ser visto como autoridade. Você não vende sessões de jeito nenhum, você não vende sessões, você vende transformação. E esses são alguns exemplos de método que você pode começar a implantar agora. Quando você define o destino, o seu cérebro ele começa a organizar tudo o que você já viveu, porque isso é baseado na tua vivência. É como se ele dissesse: ok, eu já sei o caminho, agora é só organizar. E para isso, nós vamos para o próximo passo, que nada mais é que organize o caminho. Se o destino é o ponto B, o caminho são os passos que levam até lá. E esse caminho precisa ter 3 características importantes. E eu, se fosse você, pegava papel e caneta agora mesmo e anotava, porque essas 3 características vão mudar, virar o seu jogo. Anota aí. E para você começar a organizar o caminho, é preciso você ter um passo a passo flexível. E por quê? Porque cada mentorado entra num ponto diferente. Cada um tem a sua história e os seus desafios.
Alguns começam já na primeira etapa, outros já avançam e entram no meio do caminho. O seu método, ele precisa suportar tudo isso. Você precisa entender qual é o ponto que cada um está entrando dentro da sua jornada. Segundo passo, tem que mostrar os obstáculos. Isso mesmo, você precisa mostrar que as pessoas desistem não porque o caminho é difícil, mas porque não estavam preparadas para o que elas iriam enfrentar. O mentor tem o papel de dizer: você vai sentir isso, você vai viver aquilo. Essa parte parece difícil, mas é normal. Essa fase dá vontade muitas vezes de até desistir, mas é justamente onde você tem que continuar. E isso cria confiança, e a confiança vende. Sim, porque não cai do céu, é metodologia. E em terceiro lugar, tem que gerar resultados e começar por pequenos resultados. Isso é ouro. E se o seu mentorado não sente que está avançando durante o processo, não tem jeito. Ele vai desistir. Mas, se ele percebe o progresso em cada pequena etapa, ele continua. E para ele entender isso, você precisa mostrar isso para ele. Quem mostra esses pequenos resultados é você, porque ele sozinho, ele não consegue enxergar. Você conseguindo entender isso, você vai para o passo seguinte, que é onde você entende que sua experiência é a rota. E agora vem a parte mais importante do seu método. A rota, o como ele vai fazer. A rota é o seu diferencial, é a sua história, a sua jornada, a sua vivência, seus desafios, seus erros, seus acertos. É o seu jeito único de fazer as coisas. É aquilo que ninguém tem, porque ninguém viveu o que você viveu. Por isso, te torna tão especial. O método é o caminho, mas a rota é o seu tempero. Eu vou te dar um exemplo bem simples aqui. Por exemplo, duas pessoas podem ensinar produtividade. Isso mesmo, mas só você pode ensinar produtividade com o seu olhar, com a sua história, seus erros e seus acertos. E o seu método nasce da sua vivência real. Você só ensina o que você já fez, o que você já viveu. Você só guia um caminho que você já caminhou. Feito isso, nós vamos para o próximo passo na construção do teu método. Transforme o seu método numa oferta. Isso mesmo. Agora que você tem destino, caminho e rota, você transforma isso em uma oferta. E a oferta, ela deve ser uma oferta boa. E uma oferta boa, ela não fala o como, mas ela fala para onde você pode levar o seu mentorado. O seu mentorado não compra horas com você, de jeito nenhum. Ele compra clareza, compra segurança, compra atalhos, compra transformações, resultados, liberdade. Ele compra menos erros. E aqui entra um pilar muito importante do método META. Isso mesmo, o método que eu entrego na mentoria Diamante da Lucratividade, que são as estratégias de produtividade. Produtividade não é fazer mais, é fazer o que importa. E o que importa na sua oferta é, você sabe, é o ponto B, sair, levar o aluno do ponto A para o ponto B. É o passo a passo, são os micro resultados, é uma entrega clara que gera resultado. Quando você empacota tudo isso, o seu método se torna comprável. E mais que isso, se torna incomparável. Porque ele está baseado na sua vivência, está baseado nas suas experiências. E é isso que torna o teu método único e você um diferencial nesse mercado. E agora é entender que o seu método precisa ser usável, aplicável. Um erro comum é criar um método lindo, mas impossível de aplicar. Aí, gente, definitivamente não dá certo. Método bom é simples. Método bom é aquele que o mentorado termina de assistir e pensa: agora eu sei exatamente o que eu devo fazer. É como a diferença entre uma receita enorme que você pega no YouTube, por exemplo, e ver um vídeo de 30 segundos que diz: pega isso, mistura aquilo, faz assim, e 10 minutinhos depois de 10 minutinhos no forno, o que acontece?
pronto. Tá pronta a sua receita. O fácil vende, o aplicável vende, o simples transforma. E eu já te digo, se esse vídeo te ajudou a entender como montar o seu método, então você está pronta, está pronto para dar um próximo passo. Então agora é só se inscrever aqui nesse canal, porque eu vou liberar uma série de vídeos te mostrando como vender, escalar e montar a sua mentoria ainda esse ano. Já curte esse vídeo, porque isso faz com que mais pessoas recebam vídeos como esse e recebam conteúdos para ajudar na jornada de cada pessoa. E já comenta aqui, quero o meu método. Isso mesmo, porque quando você comenta, você age e quem age transforma. E lembra, né? Se inscreve aqui no canal. E se você quiser o meu acompanhamento de perto, já preencha o formulário que está aqui na descrição. Eu mesma vou ler, analisar e vou te falar se faz sentido caminharmos juntos. E eu sou Andrea Varkin, eu sou mentora de mentores e de negócios. E eu vou caminhar com você para transformar o seu conhecimento em propósito, lucro e liberdade. Nos vemos no próximo vídeo.